Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre o uso da espironolactona no tratamento da calvície feminina. A espironolactona é uma medicação classificada como diurética. Ela age aumentando a eliminação de sódio e água a nível dos rins. E por isso, ela pode ser utilizada para redução da pressão arterial, também para reduzir o excesso de acúmulo de água, os edemas, por exemplo, da insuficiência cardíaca. Mas na dermatologia, nós utilizamos a espironolactona por uma outra ação dela, a ação antiandrogênica. E como é isso? A espironolactona ela age competindo pelo mesmo encaixe, o receptor, né, encaixe da dihidrotestosterona, a DHT. Ou seja, a DHT, ela vai se ligar menos ao receptor, já que ela vai ter a espironolactona lá competindo com ela. Então, ela vai agir, consequentemente, ela vai agir menos. Além disso, a espironolactona, ela pode diminuir a produção da testosterona. A espironolactona é considerada, em geral, uma medicação segura para uso a longo prazo, mas ela não está livre de efeitos adversos. Alguns efeitos colaterais mais frequentes são aumento da frequência urinária, dor de cabeça, náusea, dor no estômago, fadiga, pode haver ainda efeitos adversos devido à sua ação antiandrogênica, como por exemplo, diminuição da libido, aumento e dor nas mamas, irregularidade menstrual e malformação fetal. Então é muito importante que, uma vez que se decida entre médico e paciente fazer uso da espironolactona, a mulher em idade fértil, ela precisa usar um método anticoncepcional seguro. E a partir do momento em que a gravidez não está sendo mais evitada, já há risco de engravidar e, portanto, a espironolactona não pode mais ser usada. Então, essa foi uma das perguntas que eu mais recebi, quando parar a espironolactona? Será que eu posso tomar espironolactona enquanto estou tentando engravidar? Não, não pode. Tá tentando engravidar, já está sob risco de engravidar a qualquer momento. Então, a espironolactona deve ser interrompida a partir do momento que foi liberado para a tentativa da gravidez. A espironolactona também não deve ser utilizada na amamentação. Um outro cuidado em relação ao uso da espironolactona é em relação ao potássio. Por quê? Porque quando a espironolactona age aumentando a eliminação de sódio pelos rins, ela retém mais potássio, tanto que ela é classificada como um diurético poupador de potássio. Então, quem está em uso da espironolactona deve evitar os excessos de consumo de potássio. E quais são os alimentos ricos em potássio? Alguns deles, porque a lista é grande. Alguns deles são o abacate, a banana, o tomate. Devem ser evitados também os sais, chamados sais light, né? Que tem maior concentração de potássio. Bebidas chamadas isotônicas, que são mais comumente utilizadas por atletas, por exemplo, bebidas tipo Gatorade também são ricas em potássio. Então, com uma dieta normal, as mulheres em jovens geralmente não têm um aumento de potássio. Tá? Inclusive, nós não costumamos solicitar a dosagem de potássio nem antes de prescrever espironolactona, nem durante o uso dela, após um certo tempo. Porque com uma dieta normal, geralmente não há uma hiperpotassemia, né? Um excesso de potássio, desde que seja mantida uma dieta sem consumo excessivo de alimentos ou bebidas ricas em potássio.
A espironolactona, devido a essa ação diurética, ou seja, esse aumento da frequência urinária, né? Inclusive, ela é geralmente prescrita para uso durante o dia, manhã ou começo da tarde, e pode ser utilizada 1 a 2 vezes ao dia, ou seja, pode ser fracionada a dose, mas quem vai decidir isso é o seu médico, conversar com o seu médico, se vai ser utilizado 1 ou 2 vezes ao dia, inclusive foi uma dúvida que foi uma das perguntas que me fizeram, se há diferença, se modifica alguma coisa no tratamento. Não, a ação vai ser a mesma. O que importa é a dose total diária, não importa se ela é dividida em 2 doses. Esse fracionamento da dose é mais para minimizar alguns inconvenientes, como, por exemplo, o aumento da frequência urinária, ou se o paciente experimenta alguma tontura, oscilação da pressão, alguma coisa assim. Mas em relação a efeito, a ação antiandrogênica, que é o que a gente quer na calvície feminina, não altera por dividir em 2 doses. E em relação às contraindicações. Então, na verdade, a indicação deve ser bem avaliada, né, com o seu médico dermatologista, se você deve realmente fazer uso da espironolactona, vão ser pesados os riscos e benefícios, como para qualquer outra medicação. E uma vez você tendo essa indicação, vão ser afastadas as proibições, né? Algumas são bastante evidentes, como gravidez, amamentação, que eu já comentei aqui. E, por exemplo, paciente que tem problema de fígado, dos rins, ou que faça uso de algumas medicações que não possam ser utilizadas junto com a espironolactona. Então, toda a sua saúde geral vai ser avaliada para ver se tem algum componente, alguma característica individual sua que contraindique o uso dessa medicação. Então, mais uma vez, como eu sempre falo em todos os vídeos, nunca se automedique, porque o médico dermatologista é quem vai pesar isso para você. O quanto essa medicação vai te beneficiar, sem trazer malefícios. E para finalizar, eu queria falar para vocês o que a gente tem de novo, de evidência científica, de artigo científico em relação a uma possível relação do uso de espironolactona e aumento de incidência de câncer de mama. Na verdade, o que existe é uma hipótese de que a espironolactona, uma vez aumentando os níveis de estrógeno, será que ela poderia aumentar o risco de desenvolvimento dos chamados cânceres estrógeno dependentes, que são câncer de mama e câncer de ovário? Então, partindo dessa hipótese, alguns pesquisadores avaliaram diversos estudos nos quais foi feito o uso da espironolactona em mulheres, e eles publicaram o resultado dessa avaliação em um artigo em fevereiro de 2019. Primeiramente, os autores avaliaram o efeito da espironolactona nos níveis de estrógeno. Eles verificaram que na maioria das mulheres não havia alteração significante nos níveis de estrógeno. Os autores também observaram que em 3 estudos, que envolveram no total a participação de mais de 40 mil mulheres, não houve evidência de aumento de risco de câncer de mama. Mas os autores relembram que não há, até o momento, estudos controlados ou de longo prazo avaliando o risco de recorrência de câncer de mama em mulheres usando espironolactona. Então, em resumo, até este momento, nenhum estudo mostrou o aumento de risco de câncer de mama com o uso da espironolactona em mulheres em geral. Já em mulheres com história pessoal ou familiar de câncer de mama, a gente ainda não sabe
se o uso da espironolactona aumenta ou não o risco de surgimento de um câncer de mama.